Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os próximos tópicos do livro da Louise. Eu vou juntar dois, um deles é Culpando a Nossa Família e o outro é a Escolha dos Nossos Pais. Eu acho que os temas se relacionam bem, então a gente pode falar sobre os dois no mesmo vídeo. O primeiro, sobre o Culpando as Nossas Famílias, ela diz o seguinte, que muitas vezes a gente se apega a traumas, dores, questões que aconteceram no nosso passado, que foram feitos pelos nossos pais ou pelos nossos parentes e que nos machucaram muito. E às vezes a gente fica tão preso nesse passado, nessa infância, nesse momento super importante onde você está construindo a sua personalidade, que manda muito no que você é como adulto, de uma maneira negativa que impede que no momento atual, depois de crescer, você consiga ter controle sobre as suas escolhas, você consiga se sentir bem em relação ao que passou, porque você entende que agora você é o adulto. E todas as referências podem vir de você mesmo. E você pode alterar todas as crenças que naquela época você não tinha condições. A gente já falou sobre isso. Criança é uma esponjinha. Ela absorve. Então, ela tem pouco critério de separação. Isso vai ser bom pra mim, isso vai ser ruim pra mim. Não, ela vai pegando todas as ideias. E as ideias de quem convive perto dela. E a família é o nosso primeiro lugar de convívio, né? E a gente sabe que muitas vezes, assim, a gente tem muitos problemas em família, né? Entre pai, mãe, irmãos, primos, tios, avós. Nem sempre todo mundo concorda com todo mundo. Nem sempre você tem as mesmas referências das pessoas. Às vezes você é educado de um jeito pela mãe, pelo pai, aí o tio te educa de outro, aí o avô te educa de outro, e aí as coisas vão ficando meio conturbadas na cabeça da gente, a gente não sabe qual referência a gente segue, qual é a melhor. Eu tenho uma família enorme, minha mãe tem 8 irmãos, e meu pai tem mais 2 irmãos, e eu tenho, sei lá, uns 20 primos, assim. Convivi com os meus avós também, quando eu já cheguei a ter os meus 4 avós. Aí um dos meus avós morreu, eu tinha 9, a minha outra avó morreu, eu já tinha uns 25 pra mais. Então, eu ainda tenho uma avó e um avô. Cheguei a conviver com os meus bisavós. Então, são muitas tradições, muita cultura, muita educação que você recebe de muita gente. Muita informação diferente. E às vezes pode dar meio que um tilt, assim, na nossa cabeça. E às vezes a gente culpa essas pessoas pela forma como a gente vê a realidade hoje em dia. É importante a gente lembrar que não há culpa, nunca em nenhum caso. Todo mundo tá fazendo o melhor que pode. Mesmo a pessoa que tá fazendo muita sacanagem, que tá fazendo muito mal, um mal grotesco, eu acredito muito na frase do Renato Russo que diz que toda dor vem do desejo de não sentir dor. Aquela pessoa, ela tá num grau de ignorância, num grau de sofrimento tão entranhado dentro dela que pra parar de sofrer ela causa dor. Isso existe em vários casos, tá, gente? Em muitos mesmo. É muito mais normal e cotidiano do que a gente imagina. Então, sobre as nossas famílias, a gente precisa entender que a gente vem no lar que a gente precisa vir. Daí a gente passa pro outro tópico, que é a escolha dos nossos pais. A Luísa acredita, e eu também, que nós escolhemos os nossos pais antes de reencarnar. Por quê? Seria muito bizarro se tivesse meio que tipo uma roleta russa, né? Se Deus fizesse mamãe mandou. Ou sei lá, Aline, vai aqui mesmo. Tipo, né? Um negócio aleatório, assim. Não acho que tem nada aleatório. Nada. Principalmente nas questões super importantes, do tipo, em que família você vai nascer, né? Por que eu sou filha da minha mãe e não sou filha da Xuxa, né? Eu amo a minha mãe, mas se eu fosse filha da Xuxa, eu ia ter muito dinheiro. Brincadeira, mãe. Brincadeira. Mas enfim, não é aleatório. A gente precisa vir na família que a gente precisa vir. E a gente escolhe, porque quando a gente tá do lado de lá, na outra dimensão, quando a gente é espírito, e a gente não tá aqui na carne, a gente sabe as coisas que a gente precisa aprender aqui. Porque é importante a gente enfatizar que reencarnação, estar aqui, mundo material, gente, é uma escola.
É um aprendizado. Então é como se você pudesse escolher as matérias que você sabe que você precisa evoluir. Aquelas que você precisa superar. Porque quando a gente chega do lado de lá, a gente entende o tanto que é importante passar de ano. E ninguém passa de ano se não aprender a matéria que precisa aprender. Então, os pais que a gente tem, a família que a gente nasce, é exatamente a família que tem a coisa exata para te ensinar. Exata. Por exemplo, eu luto com a questão do abandono há milhares de anos, desde quando eu nasci. Não, mentira. Os meus pais separaram, e aí o meu pai saiu de casa, e a relação deles era super conturbada. Eles são muito diferentes. Tipo, água e óleo. E a minha mãe teve que sair pra trabalhar, então minha mãe trabalhava muito, muito. A gente ficava com a minha avó, e o meu pai nunca estava presente, então enfim. Eu cresci meio que me sentindo ali abandonado. Então o abandono desde a minha infância é algo com que eu fico lutando todo o tempo. Todo o tempo estou lutando com questões de abandono. Acho que a minha terapeuta não suporta mais me ouvir falar de abandono. Né? Então, eu acho que abandono está relacionado ao fato do meu ganho de peso. Abandono está relacionado com o meu corpo de dor. Corpo de dor é tudo aquilo que... Sabe quando a gente faz aquelas loucuras? Aqueles barracos, aqueles dramas, assim, mexicano? É porque seu corpo de dor foi ativado. Então, assim, geralmente o que ativa o meu corpo de dor é quando eu me sinto abandonada. Então, eu tenho muitos problemas de abandono. Tenho tendência a fazer tudo pra todo mundo, pra ver se eu me sinto útil, né? E se sei lá, se as pessoas vão me amar e etc e tal. Muitos problemas de abandono que provavelmente vieram dessa época. Se eu escolhi os meus pais e provavelmente eu já sabia mais ou menos a história que eu ia viver e que ia ter essas questões de abandono, então o abandono talvez seja a minha lição, quem sabe a principal lição que eu tenho que aprender nessa vida, nessa reencarnação. Então, se eu tivesse pais que não tivessem se separado, uma família de margarina, né? Onde minha mãe tivesse todo o tempo em casa, ajudando nas tarefas e com o tempo disponível para fazer, né? Tá ali dando toda a assistência, meu pai chegando em casa, aquela coisa bem de margarina mesmo, assim. Eu não teria problemas de abandono, então não teria essa questão para resolver. Não foi esse o caso. Eis-me aqui, esse ser humano traumatizado que se sente abandonado em situações, assim, que obviamente eu não estou sendo abandonada, mas enfim. Por isso, quando a gente vê tudo como uma escola, como um aprendizado, a gente deixa de levar pro lado pessoal. Aí fica menos pesado. Porque, tipo assim, quando eu levava pro lado pessoal, a Aline, a criança Aline foi abandonada pelo pai. E a mãe tinha que trabalhar. Então a pobre coitada da criança Aline, jogada atrás, sabe assim? Fica muito tenso, né? Quando a gente inverte um pouco a situação e pensa no seguinte: o espírito, que nessa encarnação veio com o nome de Aline, tem uma questão relacionada a abandono que precisa resolver. E aí tá, nós vamos mandar ela nessa família, que vai acontecer isso e isso, pra ela passar por isso, porque depois que tudo acontecer, ela vai ser uma pessoa melhor, ela vai aprender a lição, e aí, bora pra próxima fase. Fica mais de boa, né? Fica mais leve, assim. Aí a gente entende, quando a gente pensa nisso, por que a gente tem os pais que a gente tem, os avós, os irmãos, os primos, os tios. Vem muito inimigo também dentro da nossa família, porque tem uma ideia de que, porque é da família, você tem que amar, né? Então, tipo assim, é meio que quase imposto, né? Não, é do sangue, então ama aí, velho. Tem as diferenças, mas ama aí. E por mais que às vezes seja uma confusão, a gente sempre pode contar com a família da gente. E por mais que role uma briga, a família sempre tá ali. Então, muitos casos de inimizades espirituais vêm no seio familiar. Por isso que família não é um mar de rosa. Família não é um lugar assim onde você tá sempre em paz, livre de conflito. Não é. É muita inimizade espiritual dentro da minha casa. Imagina, dentro das nossas casas. Imagina numa família tão grande quanto a minha, assim. Minha família é gigante, gente.
Não dá nem pra fazer festa pra poucas pessoas. Porque só a família lota a festa, entende? E então, pra gente abrir mão do fato de ter sido traumatizado, de ter sentido certas dores, de ter recebido algumas educações que a gente não concorda, algumas crenças, algumas ideias sobre a vida que não faz parte do que a gente é hoje em dia. É só a gente entender que toda a complexidade familiar, ela é um aprendizado, é um ginásio, é uma escola. Quando você olha como um ginásio, uma escola, você começa a tirar de toda e qualquer situação, de passado, presente ou futuro, aquilo que é necessário para o momento, para você ser melhor, para você aprender, para você evoluir. Aí você tira o peso da responsabilidade das pessoas. Ninguém tem responsabilidade sobre o adulto que eu me tornei. Eu recebi influências, recebi dicas, recebi ideias de como eu deveria viver. Agora, com 33 anos na cara, a responsável sou eu. Não dá mais pra ficar chorando pitanga e falar, ai, meu pai me abandonou, ai, minha mãe largou meu pai. Sabe? É meio ridículo. Embora tenha pessoas que façam isso. E arrastem um problema da infância eternamente, forever, pra sempre, e não perdoa, e ai, sabe, começa a julgar todo mundo, e que infância horrível, e que família desestruturada, e que merda. Ou você fica eternamente no seu papel de vítima, ou você toma as rédeas da situação e cresce. E entende como aprendizado, como conhecimento, como renovação, como possibilidade de ser melhor. Porque se você for ficar entendendo como, ai, coitadinho de mim, porque eu não nasci filho da Xuxa, e hoje eu tô morando em Nova York, aí, amigo, a vida fica complexa, né? Fica complexa, a gente não aprende nada, a gente fica sofrendo à toa, em vão. Então, assim, pra sintetizar e eu dar tchau, entendam, a gente não deve culpar a nossa família pelas nossas questões. Atribuir responsabilidade é diferente de culpar. Os adultos à nossa volta, que ajudaram a nos educar, têm responsabilidade sobre quem a gente é, mas a responsabilidade maior é nossa e a gente pode alterar toda e qualquer crença, toda e qualquer educação, a gente pode perdoar, a gente pode entender que todos os processos que a gente passou foram importantes para a nossa evolução, para o nosso crescimento, e a gente pode entender que todos eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. E os nossos pais, foi a gente que escolheu. Então, não adianta ficar xingando mentalmente seu pai e sua mãe. Como diria o Renato novamente, você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. A escolha foi sua, eu acredito nisso, a Luiz também. Então, aceita que dói menos. Faz o melhor que você puder com a escolha aí, né? Se você não teve um pai ou uma mãe muito bom, que você possa ser uma pessoa melhor, que você possa ser diferente do mal que você recebeu, que você use isso como lição. Se você teve um pai e uma mãe maravilhoso, que você conseguiu valorizar isso antes deles morrerem. E geralmente, assim, a gente só valoriza as pessoas depois que elas morrem. Que você consiga valorizar essas escolhas. Que você consiga entender que seu pai e sua mãe, antes de ser seu pai e sua mãe, eram um homem e uma mulher. E que não existe manual pra ser pai e mãe. Então eles também deviam estar perdidaço, né? Meio que surtando, assim, sem saber. Tem uma criança que agora, o que eu faço com essa criança? E eles queriam fazer o melhor possível. E eles também tinham uma criação que eles receberam de seus pais e das suas mães, e que receberam dos pais e das mães, e assim sucessivamente, eternamente, até Adão e Eva. Zoeira, gente. Não acho que Adão e Eva foram o primeiro homem e a mulher do mundo, mas não vem ao caso. Enfim. Então, amor adiciona respeito, adiciona compaixão, adiciona compreensão. E quando a gente respeita, aceita e compreende,
A vida flui, os relacionamentos fluem, não existe culpa. Existe só o fluxo perfeito da existência. Falei demais. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!